Hoje, no programa 9 Minutos, a gente trata de uma questão de saúde pública gravíssima, a questão dos dependentes químicos. A família que tem uma pessoa assim sabe o que representa isso de uma patologia que acaba se irradiando para todo o espectro familiar e é caríssimo. Mesmo a mítica classe média tem dificuldade de arcar com o orçamento de um tratamento desse e sobra, então, fica por Estado, então, prover um atendimento nessa área. Mas como que está o atendimento nessa área? Este é o tema desta conversa de hoje, 9 minutos, a partir de um alentado trabalho dirigido por uma professora de Serviço Social da UFES, a professora Fabíola Xavier Leal, no período de 2 anos, que trouxe para nós a radiografia de uma situação crítica, se não próxima da caótica aqui nesse estado. É com a professora Fabíola Xavier Leal que nós passamos, portanto, a falar agora. Fabíola, o que emerge desse trabalho de 2 anos? Foi um trabalho que iniciado em 2011, fechado agora em 2013, né? Vocês abarcaram a totalidade dos municípios do estado, quer dizer, um trabalho extenso e, de uma certa maneira, também aprofundado, verticalizado. O que emerge disso? Então, Eustáquio, a gente objetivou com esse trabalho realizar um diagnóstico das instituições, seja na área de prevenção, área de tratamento, redução de danos ou ensino e pesquisa, os eixos da Política Nacional sobre Drogas. E a gente tentou identificar e buscou identificar nos 78 municípios o que havia de serviços, seja governamentais ou não governamentais, com ou sem fins lucrativos. E quando a gente vai para essa realidade, ao longo de 2 anos, a gente finaliza agora em 2014, a gente encontra um estado bastante alarmante, né? A situação é bastante grave. A gente vê que dos 78 municípios, 46 municípios possuem algum tipo de serviço nesses eixos na área de drogas. Ou seja, 32 municípios capixabas não possuem nenhum atendimento na área específica de drogas. Aí eu não estou falando de saúde mental. Se a gente procurar algo específico na área de drogas, 32 não consta nada. E desses 46, metade, 23 serviços, possuem somente grupos de mútua ajuda. O que são esses grupos de mútua ajuda? Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, 2 grupos vinculados à Igreja Católica, Amor Exigente e Pastoral da Sobriedade. E então você identifica que esses grupos, eles são maioria em 23, ou são o único recurso em 23 municípios. Então, o cenário é esse, né, de aumento de instituições não governamentais e retração de políticas públicas ofertadas pelo Estado. Agora, Fabíola, de uma certa maneira, há quem defenda a tese que, de fato, um trabalho nessa área poderia estar melhor confiado a entidades não governamentais, principalmente ligadas às denominações religiosas, posto que é da vocação da igreja prover a caridade através desse tipo de atendimento. Assim, elas estariam, inclusive, mais próximas do paciente ou do cliente, né? Como é que você vê a materialização desse conceito nessa pesquisa que você fez? Então, essas instituições, elas são fundamentais nesse contexto. Pensar política pública sobre drogas é pensar, inclusive, a participação dessas instituições religiosas, as de internação, ou de tratamentos ambulatoriais, ou de prevenção, ou esses grupos de mútua ajuda vinculados à religião. Essas instituições, inclusive, estão previstas pelo Ministério da Saúde na legislação específica de saúde mental. Elas integram, elas devem ser parceiras. O que não pode acontecer, elas serem um único e exclusivo recurso que a comunidade, a sociedade em geral, tem para poder acessar, em detrimento daquilo que deveria ser ofertado pelo município e pelo Estado. E você constatou que estão sendo o único... Na maioria dos casos, né, 31% das instituições internam. Desses 31%, 79% são comunidades terapêuticas com vínculo religioso. Então, o que resume essas comunidades terapêuticas com vínculo religioso? Elas trabalham numa lógica de labor e oração. Laborterapia, o indivíduo ali faz atividade do cotidiano. Trabalhar e orar. E oração. E aí, em poucas, a gente encontrou profissionais especializados, qualificados, profissionais da saúde nesses espaços. Então, a maioria das pessoas que dirigem esses espaços, dirigentes, possuem o curso superior de teologia, e isso é um dado que nos chama a atenção, ou seja, né, essas instituições geridas por profissionais que não são vinculados à saúde. Então, esse é o foco. Não queremos dizer e nem desqualificar o trabalho feito por essas pessoas e por essas entidades, mas a gente precisa chamar a atenção pela ausência do poder público. E a formação teológica não garante capacidade gerencial, né?
Pois é, ainda tem essa questão de como que você vai gerenciar uma instituição com todas as demandas que uma instituição como essa vai trazer. Agora, Fabíola, existe um protocolo médico que define a metodologia de tratamento a partir de uma política nacional de drogas? Então, na verdade, não existe possibilidades, metodologias de tratamento nessa área da dependência química, que são controversas, são polêmicas, não são unânimes, mas existe sim uma direção do Ministério da Saúde, a partir da Política Nacional de Saúde Mental, a partir de uma legislação que prevê uma rede de atenção psicossocial chamada RAPS, e lá sim direciona os tipos de atendimento, projeto terapêutico que as instituições de tratamento devem fornecer. Então, há sim um direcionamento que, infelizmente, a maioria dessas instituições elas não comungam com esse direcionamento, até porque não são consideradas espaços de saúde. Então, nesse sentido... Não são, inclusive, fiscalizados como tal. Como tal, inclusive. Devem, acatar alguma resolução da vigilância sanitária, mas elas não são fiscalizadas pelos órgãos de saúde. Essas instituições, elas devem ser fiscalizadas por conselhos gestores municipais e estadual sobre drogas, mas essa é uma realidade que a gente também encontrou. Dos 78 municípios, a gente tem uma média de 5 conselhos municipais sobre drogas ativos, ou seja, os espaços de gestão, onde você deveria controlar, monitorar, fiscalizar, acompanhar, eles na verdade não existem, né? Muitos foram criados em lei, mas efetivamente atuando você tem uma restrição. Então acaba que a fiscalização e monitoramento ele fica a desejar por parte do Estado. Que pelo que você falou para nós, o quadro que emerge desses dados, dessa pesquisa de 2 anos é preocupante, no mínimo. E, de uma certa maneira, estabelece também uma deterioração de um quadro que foi apurado numa primeira oportunidade, numa pesquisa anterior de 10 anos atrás. Isso, essa pesquisa ela não é inédita, ela é uma sequência de pesquisas anteriores. A gente fez a mesma pesquisa, porém mais reduzida, em termos de levantamento de dados, em 2004 e 2006, e 7, 8 anos depois a gente volta para a realidade e encontra uma realidade completamente diferente, né? Uma realidade de aumento dessas instituições não governamentais, com ou sem fins lucrativos, em detrimento às instituições governamentais. A gente, de 268 instituições visitadas, entre os grupos de mútua ajuda que eu citei, que são a maioria, apenas 16 são instituições governamentais. Então, há um disparate aí nessa oferta de serviços. E esses 16 serviços governamentais, a maioria são centros de atenção psicossocial, que são centros de atenção localizados no município. Então, o que são 7 centros de atenção psicossocial numa realidade de 78 municípios, né, com uma demanda cada vez mais crescente, mais urgente para esse tipo de serviço. 268 foram as entidades e instituições às quais você se reportou. De um universo de quantos, você sabe? Então, Fabíola? nós inicialmente levantamos, e aí a partir de pesquisas, de buscas nos órgãos governamentais, nas próprias instituições, cada uma ia mencionando uma outra conhecida, nós chegamos a um universo de 346 serviços diversos nessas 4 eixos que eu comentei inicialmente. Só que nós não conseguimos visitar todos esses serviços, por vários motivos. Algumas instituições se negaram a participar da pesquisa, e isso é um direito, né, enquanto sujeito de pesquisa. Outras instituições a gente não localizou, porque difícil acesso, contato restrito, muitas localizadas na zona rural, e a gente não conseguiu estabelecer contato. E uma coisa que nos chama a atenção é que algumas dessas instituições não nos receberam, alegando que havia uma orientação do governo do estado, o órgão financiador dessas instituições, para não nos atender, embora em contato com o governo ele dissesse que não havia passado essa orientação. Então, nós visitamos 95% das instituições que a gente encontrou, mas vale ressaltar que talvez a nossa pesquisa já esteja defasada, embora ela saiu agora esse mês, porque nesse meio tempo muitas instituições fecharam e novas instituições já foram abertas. Não, mas ainda assim ela pode ter o status de talvez a mais completa radiografia do setor, né? Porque em 95 você não está trabalhando com a amostra representativa. Não, a gente está trabalhando com o universo. Com o universo. Com todo o universo. E é esse o objetivo, trazer o diagnóstico para fomentar. Deixa eu represar uma coisa. Teve instituição que não franqueou o acesso às suas dependências, alegando que estava sendo orientada pelo Estado, pelo governo do Estado, a não fazê-lo. Isso foi a resposta dada pelos dirigentes com os quais a gente estabeleceu contato.
Mediante essa informação, nós entramos em contato com o governo do Estado, até porque essa pesquisa é financiada pelo governo do Estado, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. Então, nós entramos em contato com a Coordenação Estadual sobre Drogas, que foi mencionada, e segundo essa coordenação, não foi essa orientação dada. Então, houve aí um problema de comunicação e, infelizmente, a gente não conseguiu entrar em importantes instituições para identificar. O que faziam. O objetivo da pesquisa não era fiscalizar, era conhecer, retratar isso, fazer um diagnóstico elaborado, com dados científicos e com uma análise crítica para fomentar políticas públicas. Esse é o papel da universidade. Agora, hoje, em tempos de transparência, né, Fabiola, você lida com isso, você é um assistente social, em princípio, antes de professora, né? Isso remete a essa questão do critério do teste da paternidade, né? Se o cidadão se recusa, a priori ele está testando que tem motivo para recusar. Isso nos chamou bastante atenção, principalmente porque essas instituições estão recebendo recurso público, dinheiro do governo estadual. Então, o governo do estado, ele lança em 2011 e 2012 um edital que credencia essas instituições terapêuticas religiosas para um financiamento. Então, assim, não haveria nenhum impedimento, se a gente fosse pensar, para a gente poder acessar essas instituições. Só para entender como é que isso está dado, além desse financiamento, desse edital específico para as comunidades terapêuticas, o Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, gastou em 2013 9 milhões de reais, em torno de 9 milhões de reais com internações compulsórias. Aquelas obrigatórias. Obrigatórias através do Poder Judiciário. E isso, em 3 anos, ele saiu de um orçamento de 70 mil para 9 milhões gastos com internação, para além desse financiamento que está sendo alocado nas comunidades terapêuticas. Então, o que a nossa pesquisa traz e se pergunta é: a quem é destinado esse recurso, qual é o fim desse recurso, qual é a prioridade desse governo naquilo que se refere a tratar e fornecer políticas públicas para dependentes químicos, familiares, enfim, né, a sociedade em geral, sendo que você tem aí controvérsias, né, nessa administração desse financiamento público. Agora, é claro também que está havendo, você falou dos eixos do levantamento da pesquisa, que seria tratamento, prevenção, redução de danos e ensino e pesquisa. Não está acontecendo nada, né? Pois é. Nada. E aí você tem, a maioria é tratamento, ensino e pesquisa. Por confinamento, né? Por internações em espaços no mínimo de 9 meses. Isso. E toma oração e trabalho. Isso. Em primeiro lugar, os grupos de mutuajuda. Eles são a maioria, né? Que são aqueles grupos de reuniões sem confinamento. Em segundo lugar, essas instituições de internação. Em último lugar, as instituições públicas para tratamento ambulatorial. E depois vem instituições de prevenção, ou seja, algo que pouco se fala e pouco se investe na prevenção, principalmente desde crianças, grupos de risco. E ensino e pesquisa, a gente encontrou somente 2 instituições, 2 serviços vinculados à própria Universidade Federal, e redução de danos também, apenas 3 serviços que estão na lógica da política do Ministério da Saúde, infelizmente. Bem, o tempo desse programa é insuficiente para tratar desse assunto pela seriedade que ele representa. Por isso eu te convido, meu querido telespectador, a estar conosco amanhã na continuação dessa conversa com a professora de Serviço Social da UFES, Fabiola Xavier Leal. Até já, então. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprender